Quero conversar com vocês sobre a copinha rapidinho, tá, pessoal? Dos times classificados, o São Paulo tem a melhor campanha junto com o Criciúma, tá? Os dois times têm 20 pontos, o Grêmio tem 18 pontos e o Corinthians 17 pontos. E quem vencer do duelo entre São Paulo e Criciúma vai decidir com a presença do seu torcedor. Será o mandante da grande final no dia 25. Então tomara que a molecada represente contra o Criciúma e vá para a grande final decidir o seu jogo na presença do seu torcedor. Bem legal, né, rapaziada? E sobre a entrevista do Zubeldia, onde ele acabou citando o Oscar, os dois participaram juntos da entrevista coletiva após a partida contra o Flamengo. E o Zubeldia disse o seguinte referente ao Oscar, abre aspas: o Oscar era o que necessitávamos para poder dar um pouco mais de forma ao que tivemos no ano passado. Ele pode jogar centralizado como fez no último ano ou numa beirada, o que é bom, porque te deixa jogar de outra maneira. No segundo tempo ele começou pela direita e depois voltamos para a esquerda. Se ficasse mais alguns minutos, teríamos 2 ou 3 situações de gol. Ele encontra o atacante, eu estou satisfeito, fecha aspas, disse Luiz Zubeldia. Bom, o Oscar de fato faz, várias funções ali do meio de campo para frente, então isso é muito importante. E acredito que ele vai ser essencial nessa temporada, e vai ajudar a gente, apesar de não ter feito aí um bom jogo contra o Flamengo, início de temporada, chegando agora, adaptação e tudo mais, Então é bem capaz ele logo deslanchar, eu boto uma fé nisso. E o Enzo Dias mais uma vez fez uma excelente partida, deixando uma impressão muito positiva, e já vejo alguns torcedores pedindo Enzo Dias como titular e o Wendel no banco de reservas, hein? Olha só como que muda as coisas no futebol, E o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, ele falou sobre a possibilidade do Wendel pintar ainda neste mês e falou também de Gabriel Veron, jogador que era do Palmeiras, atualmente no Cruzeiro, estava emprestado, mas pertence ao Porto. Mas antes de falar sobre esses dois assuntos, eu quero falar sobre o lateral direito do Palmeiras, o Mike, que foi repercutido no São Paulo. Alguns lugares acabaram informando, que o São Paulo foi atrás do atleta para um contrato de uma temporada. Não existe nada, pessoal, com o Mike do Palmeiras. É pouco provável também que o Palmeiras acabe liberando ele de uma forma até facilitada com o São Paulo. E pelo que parece também, o próprio Palmeiras, a Leila, pagou um valor muito alto, se não estiver enganado agora, uns 20 milhões de reais pelo jogador e tal. E não iria fazer uma transferência fácil assim com o São Paulo, tá? Mas não existe nada, é um rumor que surgiu e certamente vai fazer muito barulho durante essa semana, e quero já adiantar para vocês que não existe nada de Mike no São Paulo. Seria uma boa? O que você acha dele? Sinceramente, eu não vejo ele como uma excelente opção para o São Paulo, não. Quero muito sua opinião, comente aqui embaixo. E o nosso canal possui parceria com a Mais Ágil, que é a melhor empresa para você antecipar. Vou comentar agora com vocês sobre o Belmonte, Ele deixou uma entrevista à ESPN, ele falou bastante hoje para alguns portais antes da partida contra o Flamengo. Ele acabou falando sobre o Gabriel Veron, jogador que passou pelo Palmeiras e pertence ao Porto e estava também aí no Cruzeiro, E que ele acabou respondendo sobre uma possível vinda do Gabriel Veron. Olha só essa aspas do Carlos Belmonte. Eu acho o Gabriel Veron um grande jogador, mas nesse momento não tratamos nada a respeito de Gabriel Veron. Na verdade, vamos primeiro terminar a questão do Wendel, para depois, eventualmente, se for desejo do Zubeldia, trabalhar a contratação do Veron por empréstimo. Mas nesse momento ainda não há nada, fecha aspas. E aí, você pescou a contradição do Carlos Belmonte? Ele disse que o São Paulo não está tratando nada referente a Gabriel Veron. Mas no final, ele acabou falando que, eventualmente, se o Zubeldia quiser, vamos tentar trazer por empréstimo. Então ele já tem uma ideia de uma forma de trazer o cara, que seria empréstimo, E essa é exatamente a informação que foi levada pelo O Globo Esporte, pessoal. Segundo as informações, o empresário Fábio Melo, empresário do Gabriel Veron, vai conversar com o Porto para entender ali como que seria uma forma de contrato de empréstimo e tal, E se estaria dentro das condições do São Paulo. Caso o Porto acabe topando o empréstimo do jogador, aí o São Paulo entraria
com uma proposta oficial. Então o São Paulo nesse momento está aguardando a definição do empresário, a conversa que vai ter ali com o Porto e depois será repassado. Ó, o Porto aceita o empréstimo, hein? Então o São Paulo entra aí com uma proposta. Então o São Paulo está aguardando, já tem algo em andamento, uma ideia de interesse do São Paulo em Gabriel Veron. O Belmonte tentou negar, né, mas no final ele acabou entregando que o São Paulo quer contratar o cara por empréstimo. Eu, sinceramente, não acho uma boa opção, porque você vai acabar impactando na base, jogadores estão pedindo passagem e você acaba que vai tirar espaço dessa molecada que está muito bem nesse ano pedindo passagem. Então, para mim, não é uma contratação inteligente. O Gabriel Veron tem 22 anos, o jogador está avaliado em 6 milhões de euros, daí viria por empréstimo ao São Paulo. Cara, eu acho um erro absurdo porque vai tirar espaço da molecada, cara. A nossa prioridade hoje é lateral direito e o São Paulo está indo em outras posições sem nenhuma necessidade. Então vamos ver até que ponto vai isso, mas o São Paulo de fato tem sim interesse no jogador e fica aguardando a resposta do empresário do jogador. Quero sua opinião, comente aqui embaixo, qualquer novidade a mais sobre o assunto eu trago aqui para vocês. Pessoal, e também vale lembrar que após a repercussão dessa possível vinda de Gabriel Veron ao São Paulo, os torcedores puxaram a capivara do jogador, né? E relembrando, uma provocação do atleta na época do Palmeiras, tá aí na tela, e essa publicação, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, está lá ainda no perfil oficial do Gabriel Veron no X, tá? Ele falou o seguinte, palavras do mendigo: nem eu apanhei igual o São Paulo. Olha só a declaração que ele deixou na época e vários torcedores de São Paulo responderam ele, bravos, né? E agora tá tendo esse rumor aí da vinda do jogador para o São Paulo. Isso aqui para mim já seria um motivo de encerrar as negociações e não trazer esse cara para o São Paulo, sem contar também que tem bastidor dele aí, que não é um jogador assim muito bom, né, na questão de comprometimento e tal, né, tem uns rumores referente a isso. E também o Carlos Belmonte, ele acabou falando sobre o jogador Wendel, lateral esquerdo, que o São Paulo já contratou, né, assinou o pré-contrato, mas chegaria somente a partir do meio do ano. Porém, o Belmonte deu uma expectativa assim de uma chegada antecipada do jogador, tá, pessoal? Olha só essa aspas do Belmonte. A expectativa é muito positiva. A gente acredita que sim, conseguiremos a liberação. Estamos negociando com o Porto que ele esteja com a gente ainda em janeiro para a temporada toda. Óbvio, ainda não está fechado, mas caminha bem, fecha aspas. Bom, estamos na expectativa da chegada do jogador que vai agregar bastante a nossa temporada. Se chegar agora é muito melhor, né, pessoal? Que já tem a adaptação mais rápida e as competições não vai pegar em andamento, né? Aliás, já vai pegar um pouco, mas não tão atrasado, né? E